favor, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos agora para a nossa mensagem desta tarde feliz. Abra a sua Bíblia, sua espada, no livro exatamente de Salmos 91. Vamos nos alegrar com um entendimento precioso que Deus tem para a gente hoje. Nós já estamos aí nessa série de mensagens. Só para lembrar, semana passada nós paramos exatamente no versículo de número 6. E a cada versículo que estamos enfatizando aí, destacando aquilo que Deus tem para a gente, não tem como nós sempre trazermos aqui a memória e lembrarmos do versículo 1, que é o ponto de partida principal e que reflete exatamente nos versículos posteriores. Diga glória a Deus. E aí nós vamos aqui exatamente ler o versículo 1, por favor, para que eu possa estar lendo o versículo-chave de hoje. Diz assim, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Olha aqui para a pastora Tenielma. Importante aqui eu especificar, destacar bem, trazer à memória o que nos traz esperança. E é nós entendermos a cada dia que aquele que habita no esconderijo, aquele que permanece, é exatamente este que vai desfrutar, irmãos, do descanso em Deus. Quando fala de descanso, entendamos, não é que seja o comodismo, a pessoa está lá acomodado com algo, não. É aquele descanso onde a pessoa está tranquila, onde ela está ali com aquela certeza que mesmo com os desafios diários, com as lutas que possam sobrevir, ela tem a certeza que ela vai vencer. Diga amém? Que tudo está sob controle. Pastora Tenielma, é exatamente assim. E aí você vê a responsabilidade, o compromisso que nós temos que ter diariamente. Sabendo que em todo tempo nós temos o adversário querendo nos tragar, querendo nos envergonhar. O que ele tem feito para paralisar a fé das pessoas, para levar exatamente as pessoas, irmãos, a uma decisão, uma escolha de desistência, ele tem feito. Mas aí a boa notícia é que quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós vamos encontrar nele a proteção. Ou seja, o livramento preciso. Ainda que seja aquele momento realmente onde você fica, irmãos, mesmo, pastor, eu estou sem saber realmente agora o que fazer. Uma situação que vem, uma afronta que surge, ao ponto de mostrar como se você fosse um nada, o perdedor. Não tem mais como, não tem mais saída, não há mais saída. Aos olhos naturais, porque tem que ser assim. O cristão, o indivíduo, tem que andar com os olhos da fé. Tem que ter aquela certeza, irmãos, de vitória, de resultados. Diga amém? Então, assim, nesse raciocínio, muitos são os que estão sendo bombardeados. Porque sabe que quando nós habitamos, o inimigo sabe melhor quando habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós vamos estar tendo o privilégio de poder receber, de poder, irmãos, alcançar tudo que ele tem para fazer nas nossas vidas. Pode vir um leão, pode vir os amalequitas, pode vir, irmãos, seja o Senaqueribe do inferno, o rei da Síria, pode vir, irmãos, seja lá os midianitas, seja lá qual for os inimigos que tentar se levantar, querer invadir o nosso terreno, querendo invadir a nossa vida, a nossa terra, estão entendendo? Levante as mãos. Não vão conseguir. E não vão conseguir por quê? Porque esta pessoa, ela está nessa vivência, ela está nessa prática. É fácil? Aos olhos naturais, mais uma vez eu destaco. Não é. Mas o Senhor, Ele nos deu a capacidade necessária para que nós possamos agir, irmãos, de uma forma diferenciada. Diga amém? O Senhor é aquele que nos capacita. E não dá de forma nenhuma para deixar com que o inimigo consiga, olha só, nos enganar. O que mais? Nos persuadir.
Não podemos deixar o inimigo preparar as emboscadas, as armadilhas dele e ter êxito nisso. Pelo contrário, ele pode usar de todas as estratégias possíveis. Mas ele vai ter que saber que realmente, eu e você, nós habitamos. Nós não só passeamos, nós não só visitamos. Não é só por algumas horas, é em todo o tempo eu habito. Então, irmãos, não tem para o diabo. Amém? Então, essas palavras no início da mensagem, aqui na parte introdutória, é para nós realmente refletirmos, nos alegrarmos. E entendermos que, mais do que nunca, nós temos toda a oportunidade em Deus para fazer, irmãos, o certo. Não dá para deixar o inimigo ver você chorando, um choro amargo. Não dá para o inimigo ficar lá, irmão, não pode deixar o inimigo ficar vendo você lá, querendo tirar cabo da sua própria vida. Não dá para deixar o inimigo lá, olhando, observando e vendo que você está ali, irmãos, se matando, se autodestruindo. Emocional atingido, psicológico ali, irmãos, atingido. Não tem mais vontade de comer, não tem vontade de dormir, não tem vontade de cuidar das suas coisas, de cuidar da sua casa. Se vai para o trabalho, é uma vergonha, porque ali não está conseguindo executar de uma forma, não está conseguindo produzir, ao ponto até do chefe, do gerente, sei lá, já está lá com, irmãos, o objetivo de mandar embora, porque a pessoa não está tendo, não está apresentando resultados. Isso é para filho de Deus? Esses comportamentos desencadeando na vida da pessoa, é uma pessoa que habita no esconderijo? Nunca. Agora eu quero dizer para você, para a gente se alegrar mesmo e para a gente refletir. Para quem habita no esconderijo do Altíssimo, o que vai desencadear, o que vai, irmãos, ali refletir na vida daquela pessoa, mesmo com a dificuldade, mesmo no deserto, mesmo ali, irmãos, com uma tempestade, mesmo ali com o levante, é aquela pessoa que vai estar ali pronta para acreditar. Ou seja, crendo, confiando, tendo a certeza, não importa, mas o meu Deus, ele vai me livrar. Amém? O meu Deus vai me proporcionar livramento. Aí você vê, porque aí se une nesse versículo 1, que aqui eu estou destacando, instruindo. Aí o versículo de hoje é ser destacado aqui para o, irmãos, desenvolvimento maior da mensagem. Versículo 7. Olha a promessa. 1000 cairão ao teu lado, vírgula, e 10.000, vírgula, à tua direita, vírgula, mas tu não serás atingido. Eu faço questão de repetir, você vai liberar sua voz declarando na unção com força. Vamos lá. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eita, Deus tremendo. Que boa notícia. Pastora, que maravilha. E aí nós estamos tendo aqui a compreensão. É necessário nós termos esse entendimento, essa convicção dentro da gente. É para aquele que habita. Por isso é importante estar sempre ali meditando, trazendo à memória o versículo 1. E quando nós entendemos que esta palavra se cumpre na vida daquele que pratica essa verdade de habitar no esconderijo do Altíssimo, a pessoa vai entender qual o levante, qual é a perseguição, né? Como o inimigo está atacando você para observar suas vivências, suas experiências. Pode cair ao teu lado, pode cair à tua direita, pode cair na frente, atrás, vamos mais além. Mas nós não seremos atingidos. Aí você pode estar se perguntando, dizer assim, mas pastora, por que eu estou sendo atingido? Aí eu vou mais além. Nós temos que analisar. Nós temos que observar, isso é fato. Porque assim, irmãos, habitando no esconderijo do Altíssimo, isso não vai nos impedir de passarmos por aflições, certo? Habitando no esconderijo do Altíssimo não quer dizer que nós vamos estar blindados, que nada vai acontecer, está tudo... Não. A palavra se cumpre. O diabo se levanta. As aflições chegam. Só que há uma diferença. Deus vai o que? Livrar. Pode até chegar. Mas pastor, eu fui atingido.
Recebi uma má notícia. Tive conhecimento de uma enfermidade. Qual o problema? Eu analiso. E diante dessa situação, diante dessa causa, eu me posiciono, assumo a minha posição em Cristo e começo a verbalizar mesmo, a declarar tudo aquilo que Deus é, o que Ele representa, o que Ele tem para a minha vida, o que a promessa dEle na minha vida. Quando se trata da enfermidade, Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, somos completamente sarados pelas suas pisaduras. Diga glória a Deus. Nós somos livres, somos libertos em Cristo. Nós temos o direito da salvação, nós temos o direito, irmãos, da promessa de Deus operando, habitando em nossas vidas. Então, não vou colocar Deus contra a parede, nunca, não é isso. Mas eu estarei, em nome de Jesus, me posicionando e chamando a existência. E aí é interessante, vamos lá, Deus é comigo, amém? Deus, Ele cuida de mim. Deus é aquele que me sara. Deus é aquele que garante estar comigo em todo o tempo. Ele é digno de toda reverência. Nenhum outro ocupa o seu lugar. Diga amém? E aí, pessoal, de acordo com a situação, ela vai declarando, ela vai chamando a existência. Exemplos bíblicos, vamos aqui estudar. Não vou fazer leitura, assim, porque vai ficar uma leitura muito extensa. Posso pincelar aqui alguns versículos, mas vamos aqui. Vamos para o exemplo, irmãos, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 homens que, de acordo com o contexto da história, nós podemos concluir que foram homens que habitaram no esconderijo do Altíssimo. De acordo com todo o contexto da história, nós podemos compreender que foram homens tementes a Deus. Homens que fizeram a diferença. Mas foram homens também que foram afligidos. Que foram perseguidos. E de acordo com o texto, eles tiveram conhecimento que eles tinham que adorar o Deus. Ou seja, o rei Nabucodonosor tinha que se prostrar. E aqueles que não se prostrassem, se eles não se prostrassem, se eles não se colocassem, eles seriam lançados aonde? Na fornalha de fogo. Mas é tão interessante para a gente, em observar a vivência destes homens, de habitar no esconderijo, e passar por essa situação difícil, mas essa palavra se cumpre. Porque, irmão, desses homens, eles não se prostraram, eles não aceitaram aquela situação e permaneceram firmes. Diga amém, honrando a Deus. O único que nós vamos nos prostrar é o Deus todo o quê? Poderoso, este sim. E foi tremendo, irmãos. Porque esses homens entraram, jogaram ele na fornalha lá, eles na fornalha. E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo foi o quê? Não havia cheiro de nenhuma fumaça sequer. A palavra se cumpre. Vocês estão observando bem? Homens que habitavam nos esconderijos do Altíssimo, como o pastor acabou de relatar, não vai estar, irmãos, imune a problemas, a perseguições. Só que você pode estar lá, irmãos, diante daquela situação onde você está ali sendo bombardeado. Você pode estar ali sentindo na pele aquela sensação, meu Deus, que momento difícil. Mas fica firme, porque Ele é o Deus que livra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Pode se levantar, mas você não vai ser atingido. Vale a pena. Diga amém. Nós lutarmos, nós nos esforçarmos em Cristo para nos unirmos à palavra. Para, irmãos, exatamente fazer como Paulo, olhar para Cristo, olhar para Jesus. Tem muita gente aí sofrendo, perecendo. Desculpa aqui o vocabulário bem claro, quebrando a cara mesmo. Pessoas, irmãos, que acabam falando que não é para falar, liberando palavras que não é para liberar. Porque deixa, irmãos, se levar pelas circunstâncias ao seu redor.
Dá uma de esquecido da verdade, da palavra de Deus. E vou muito mais além. Não se trata só, irmão, de porque está passando um problema familiar, um problema financeiro, um problema, né, ali. Não. Muitas vezes é problema consigo mesmo. Pessoas que não sabem lidar, irmãos, né, com os seus medos, não sabem lidar com as suas fraquezas. De observar qual é a minha falha, qual é a minha fraqueza, né? Muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela peca porque fala demais, fala o que não deve, tudo que pensa e vai falando. E tem uma frase, não está na Bíblia, mas é interessante, nem tudo que a gente pensa é. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Diga amém? Muito cuidado mesmo. A Bíblia diz, que é um versículo bem conhecido, não deis lugar ao diabo. Não dá para ficar dando lugar para o inimigo de jeito nenhum. O diabo vem com tudo para mostrar que ele está em vantagem. Para mostrar mesmo que, irmãos, agora pronto, acabou. Mas nós temos que ir até o fim, com o coração, irmãos, aí eu destaco, né? Um coração cheio de fé. Com aquela certeza que não importa o que seja, eu habito com meu Deus. Tem que ter essa segurança, viu, irmãos? Tem que ter essa certeza. E é maravilhoso, porque esse exemplo desses personagens que eu estou citando aqui, eles tiveram essa certeza. Você observa comigo, eu vou ler aqui alguns versículos, por favor. Não desmarque os Salmos, né, que é o nosso ponto de partida. 2 Samuel, por gentileza. Vamos lá. Desculpa, Daniel. 2 Samuel é outro exemplo que eu quero citar para vocês. Capítulo de número 3. Daniel, capítulo 3. Quem é salvo e tem certeza, bate os pés. Eita, irmãos. Eu escutei só 2 irmãos batendo os pés aí. Quem é salvo e tem certeza, bate os pés. Bate aí, irmãos, né? Você despertar. Tá todo mundo atento, feliz da vida em receber mais de Deus. Capítulo 3. Amém? Deixa eu ler com vocês a partir do versículo 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfônia e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha do fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituídos sobre os negócios da província de Babilônia. Quem foram? Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: porventura ou de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançado aonde? Na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E aí Sadraque responde, viu, irmãos, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Foram sábios, liberaram aqui essa palavra, não há necessidade de nós respondermos de forma alguma. E aí diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Então eles serviam a quem? A Deus. Mas estava sendo o que ali? Bombardeados. Aquele estado representava exatamente o próprio rei Nabucodonosor. Ele estava ali
No momento que eles se prostraram naquela história, estavam em reverência àquele rei. Coisa séria. Mas você vê, irmãos, a postura, a convicção. Eles poderiam muito bem ali ficarem atemorizados, preste bem atenção, com medo, ou até mesmo uma desculpa. Deus, nós te servimos, mas o Senhor está vendo o que está acontecendo, nós estamos agora nessa situação, e é um rei de muita influência, e se nós não nos prostrarmos, Deus, então nós vamos ser lançados, nós vamos morrer. Mas a gente mergulha, e que lição para a gente, irmãos. Porque assim, eles não olharam para a situação. Eles não deixaram se levar, irmãos, pela afronta ali. Por aquelas palavras que eram para causar realmente temor, um medo, ficarem atemorizados, receosos. Mas a gente observa e vê a ousadia, amém? A autenticidade tão grande da parte deles, ao ponto de declarar isso. Esse que o nosso Deus aqui nos serve, nós temos aqui nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Diga amém? Aplauda o nosso Deus bem forte. Irmãos, isso aqui é para cristão copiar, irmão, é para cristão, irmãos, assimilar, colocar no fundo da alma. Não dá para deletar nunca das nossas vidas. Que exemplo. E assim, essa foi a vivência, a história dele, trazendo para nossas vivências, o que nós, irmãos, passamos nos dias atuais, né, cada um com a sua história de vida, é você poder declarar, não adianta, não vou me prostrar diante desse Deus, diante daquilo que está se levantando contra mim. Porque a partir do momento que nós, irmãos, deixamos Deus de lado e assumimos e permitimos coisas que não é de Deus prevalecer, se tornam Deus na nossa vida. E aí nós temos que estar lá, declarando, chamando a existência. Não adianta, eu não vou me prostrar diante desse problema, diante dessa enfermidade, diante dessa perseguição, diante dessa afronta no meu casamento, essa afronta na vida do meu filho, esse vício maldito. E assim por diante vai. Ele falou, ele declarou, é o Senhor, Ele que vai me livrar. Ele vai me dar o livramento, Ele vai, em nome de Jesus, realizar uma grande obra. E eu vou permanecer firme, eu não me prostro diante de Ti, eu vou me prostrar diante do meu Deus, eu vou honrar o meu Deus todos os dias da minha vida. E aí a gente vê o que nos leva a honrar Deus, o que nos leva a estar nessa posição. Eu vou orar, eu vou clamar, eu não vou cessar de me congregar, eu não vou cessar de declarar a minha vitória, de chamar a existência, de permitir que a palavra de Deus se cumpra. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate na porta, se abre. Então pronto, vai se cumprir. A bênção de Deus vai chegar na minha casa. A libertação de Deus vai chegar na minha vida. Em nome de Jesus. Não adianta, diabo, eu não vou me prostrar diante de Ti. E a gente vê os dias atuais, quantas pessoas estão aí passando por dificuldade, por luta, e o diabo lá, se tu não vir para o mundo, tu vai sofrer. Se tu não vier, olha, tu tem que ir lá para a casa da macumba, tu tem que ir lá fazer, lá, porque é lá que tu vai. Não, irmãos, é Deus em todo o tempo. Diga amém? Deus, diga comigo, Deus em todo tempo. E aí diz o 18, e se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, né, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes, irmãos, mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha do fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e o quê? E Abednego. Quem que foram atacados? Os inimigos.
É como diz, voltemos lá nos Salmos, por favor. Porque eu li o versículo 7 e o 8. É uma continuidade. Onde diz assim, olha só. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Nós vamos contemplar e ver, irmãos, qual vai ser o resultado final, o quê? Dos ímpios. Sadraque e Mesaque contemplou. É entender, olha só, vale a pena, amém? Habitar no esconderijo do Altíssimo. E quando fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido, é real. É palavra que se cumpre. É entender que nós vamos contemplar, nós vamos ver o resultado, irmãos, dos ímpios. Nós temos vários exemplos bíblicos. Temos exemplo de Davi. Lá em 2 Samuel fala do cântico de Davi, que ele ali declarou palavras de agradecimento pelo livramento, pela obra linda que Deus fez em sua vida, diante das perseguições dos inimigos. Um deles foi Saul. E está lá escrito, irmão, de uma forma especial, onde ele declarou, coloca aí na tela 2 Samuel 22, versículo 18, você vai observar as palavras liberadas por esse personagem, diante das afrontas. E ele disse, livrou-me do meu possante inimigo, e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Versículo 19. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Olha só a experiência de Davi. E tirou-me para um lago e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Diga aleluia. E a gente entende, mergulha e vê que Deus é aquele que não vai nos deixar ser atingidos a partir do momento que habitamos nele. Que estamos apegados, unidos a ele. Destacar e destacar, habita no esconderijo do Altíssimo. Assim como o Senhor pôde dar o livramento e permitir até mesmo Davi ter essa experiência e estar nessa posição de louvar, de oferecer cânticos a Deus por contemplar a recompensa, o agir de Deus sobre a sua vida, nós também temos esse privilégio hoje. Amém? Agora nós decidimos se vamos viver ou não, mas que temos. Mas muitos, infelizmente, jogam fora no lixo. E como é que joga fora no lixo? Deixa, irmãos, as circunstâncias, as situações, eles falar mais alto. E não dá para deixar isso acontecer. Você tem que declarar e mostrar mesmo. O meu Deus é aquele que me proporciona livramento. Então cabe a mim ficar na palavra, me unir à verdade. E com certeza Deus, ele há de me honrar. Amém? Você não vê Daniel, um homem que a Bíblia relata, orava pelo menos 3 vezes ao dia, habitava no esconderijo, um homem na presença de Deus, estava. Mas veio o decreto, irmãos, que ninguém poderia buscar, nenhum Deus. E Daniel se posicionou, Daniel, irmãos, mesmo sabendo daquela situação, porque quem buscasse, quem se prostrasse de irmãos ali, ia ser jogado na cova dos leões. E quando ele soube desse decreto, ele foi orar. Aí que ele foi orar mesmo. Deus proporcionou a ele, irmãos, uma grande obra. Foi lançado naquela cova porque exatamente ele, irmãos, não aceitou. E uma vez sendo lançado ali, veio os anjos do Senhor, irmãos, e deu um grande livramento para Daniel. Amém? Que coisa linda, irmãos. E Daniel pôde ver a recompensa do ímpio. Porque aqueles que se levantaram contra ele, aquele que persuadiu o rei para que ele assinasse aquele decreto, depois que o rei teve conhecimento verdadeiramente de tudo que tinha ocorrido, a maldição, irmãos, virou contra eles. Pode pegar. E não só ele, mas o pai, a mãe, toda a família. E jogou na cama. E antes até de cair lá embaixo, lá dentro, o leão já fez, foi tragar e foram destruídos, foram mortos.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mesmo que você vivencie, passe por aquele momento difícil, mas Deus não vai deixar de tocar, Ele vai livrar. Então assim, a gente se alegra em ver esses exemplos, esses acontecimentos com esses personagens, e nosso Deus continua operando nos dias de hoje. Deu livramento para esses homens. Eles contemplaram ali o livramento e contemplaram também a recompensa do ímpio, daqueles que se levantaram contra eles. Lembra de Esther? Mardoqueu, o tal lá de Amã, queriam matar todos os judeus. Amã ficou, irmãos, revoltado. Mas Deus, irmãos, deu livramento para aquele povo. Esther orou, diga amém. Mardoqueu foi um homem também que se colocou diante de Deus. Habitava no esconderijo do Altíssimo. E eles viram a recompensa dos ímpios. Porque esse tal de Amã, ele preparou a forca lá. Depois, irmãos, quem estava sendo lá levado para, irmãos, morrer, foi exatamente ele. Foi mexer. Vale a pena. Glória a Deus. Mas a má notícia chegou. Não foi fácil. Mas Deus livra. Deus honra. No nome de Jesus. Glória a Deus. Então digam todos com a pastora: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Então, concluindo a nossa mensagem, o livramento de Deus é a prova que não estamos sozinhos. O seu amor e fidelidade prevalece sobre nós. Prevaleceu sobre a vida desses homens, desses personagens que eu citei aqui, que nos anima e que, irmãos, fortalece a nossa fé, nos encoraja. E nós permanecendo na palavra, estando em Deus, ela também vai se cumprir nas nossas vidas. Amém? Não dê o gostinho para o diabo em ver você, irmãos, adorando a outro Deus, se prostrando a outro Deus que não seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Creio sempre naquilo que a palavra de Deus declara. E Ele é aquele que nos proporciona livramento. Então fique firme na fé, porque as bênçãos de Deus é grande na sua vida. Quem crê, diga amém. Aplauda bem forte, que Ele merece. Louvado seja Deus. Aperte a mão do seu irmão com toda a fé do seu coração e diga: tome posse dessa palavra, meu irmão. Nós podemos estar aflitos, irmão, mas nunca vamos estar derrotados. Nós podemos até chorar, até sofrer, mas o amanhã virá. A nossa fé será fortalecida. Amém? Quem crê, diga: eu creio, Senhor. Fique de pé. Venham todos aqui para frente. Nós estamos aí nesse momento.